de hoje é o nono. O primeiro tema é HS, Horizonte de Simultaneidade, as bases da comunicação. O segundo é Jesus Celestial, Filho do Céu. O que teria acontecido ao mundo se Jesus tivesse nascido na China? Um desenho da China desde 1986. O terceiro é Jesus, suposto criminoso, tremenda balela. O quarto é a deficiência de Darwin. A menor variação desvantajosa seria destruída. Souza 63. O quinto tema é a evolução de Lamarck. A advocracia de Souza. O sexto tema é a árvore de ensino-aprendizado no modelo. A pirâmide fundamental, os degraus categóricos e os modos típicos dele. O seguinte é a colônia penal e o depósito de degredados, Austrália e Brasil, Grã-Bretanha e Portugal. Mais um é Alfa Ômega, que é o livro, a ficção científica do modelo pirâmide, baseado na Bíblia e em outros textos mundiais. E por último, Confé, Congresso Mundial da Fé, das 3 religiões monoteístas, que juntas têm 3,6 bilhões de seguidores, mais de 50% dos seres humanos. Então, isso no momento que eu fiz as contas, porque agora a humanidade já está em 7,1 bilhão, então é mais do que 3,6 bilhões. Então, o primeiro é HS, Horizonte de Simultaneidade, a base da comunicação. Como eu já disse, em 1974, por ali, eu tinha pensado o horizonte de simultaneidades a partir justamente da proibição de Einstein, que diz que as comunicações não existe simultaneidade entre os objetos comunicantes. E eu pensei que como os objetos iriam trocar informações, eles existiriam em universos distintos e jamais trocariam informações. Existiriam 10 a 70 ou 10 a 80 partículas do universo e nenhuma delas conseguiria comunicar-se com qualquer outra. Os seres humanos nem existiriam, mas se existissem, não conseguiriam conversar, porque estando a diferentes velocidades, as partículas não conseguiriam interagir informacionalmente. Então, contrariando Einstein, eu afirmei isso, e continuo afirmando depois de 40 anos, que existe um horizonte. Mais adiante, como eu já relatei também, eu deparei com a afirmação de Stephen Hawking. Ele fez cálculos e depois as pessoas divulgaram sobre o limite métrico do universo. E mais adiante dele eu vim a saber dos cálculos de Planck sobre o horizonte espacial, que seria 10 a menos 35, e o horizonte temporal 10 a menos 44, que a gente pode deduzir porque a velocidade é a velocidade da luz, então é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Bom, quando eu falo, porque só tem eu falando desse troço por enquanto, falo em lá para baixo, no subsolo de tudo, na realidade não tem nada aos pés da gente, é dentro das partículas. O limite métrico está a 10 a menos 35 metros, os quartos estão a 10 a 18, então tem uma diferença de 17 degraus. E é fácil calcular que os 10,73 bilhões de anos correspondem a 10 a 26, então 26 com 35 tem
61 degraus no universo. E no modelo, nos, no, nos três, no, nos três, nas três pirâmides, chamada micropirâmide, que vai até o indivíduo, depois a mesopirâmide, que engloba o mundo psicológico, P3, depois informacional P4, até planeta, e depois a macropirâmide que vai de planeta até os superaglomerados. São 22 níveis. Então, 61 dividido por 21 ou 22 dá 3 níveis por cada degrau constitutivo do universo. Mas na realidade do campo partícula, conforme eu chamei, da campo partícula fundamental de Planck até os quarks vão 17 degraus. E dos quarks aos átomos, 10 a menos 10, vão outros 8 degraus. Então, só aí são 25 degraus. E dos átomos até as partículas visíveis, vão mais vários degraus, 6 degraus, né? Porque as partículas visíveis são menores do que 1 milímetro, que é 10 a menos 3. Então, 10 a menos 10 menos 3 dá 7. Então, 0,1 milímetro daria 10 elevado a 6 no micron. Então, daí tudo fica muito compactado. Então, esse para baixo que eu falo não é para baixo realmente, é para dentro, né? Existem gigantescos vazios no interior dos quarks. E no interior do átomo, outros vazios muito grandes. E o núcleo do átomo é pequenininho em relação às órbitas probabilísticas dos elétrons. Então, na realidade, o universo é uma coisa profundamente vazia. Basta observar o sistema solar, que o Sol, que é tido como imenso, né, 1,3 milhão de quilômetros de diâmetro, 109 vezes o diâmetro da Terra, não passa realmente de algo bem pequenininho, bem minúsculo em relação por exemplo, a órbita de Plutão. Eu já calculei esse troço, é fácil de calcular. E mais ainda em relação ao cinturão de Kuiper, e mais ainda em relação à nuvem de Oort, e mais ainda em relação ao meio ano-luz. Teríamos que chegar a 2,25 anos-luz, que é a metade da distância até a Próxima Centauro. É até onde o Sol e Próxima Centauro disputam influência gravitacional. Então, na realidade, o Sol realmente aí mas é relativo, não é absoluto. O Sol é um cisco relativo, não absoluto, em relação aos vazios intrasistema e mais ainda extrasistema. Os vazios na galáxia são inacreditáveis. Então o universo é bastante vazio, ele não tem substância quase nenhuma, tanto para fora quanto para dentro. As pessoas dão o quark como sendo maciço. É evidente que não. O quark está em 10 a menos 18 e o campo partícula fundamental que eu proponho existir de Planck está em 10 a menos 35. Existe um vazio de 10 a... um vazio que é diametral, né? De 10 elevado
a 17. É um vazio enorme, muito maior do que do Sol em relação à próxima. Seria preciso calcular. Em todos os casos, é essa partícula, todas as entidades do universo existem com essa partícula encapsulada, esse campo partícula. E as coisas todas comunicam através dela. É um espaço-tempo fundamental de comunicação. O universo pulsa, né? O coração do universo bate 10 a 44 vezes no segundo. Então, é preciso que os físicos reformulem a visão de universo para uma coisa inteiriça, completa dentro da complexidade e simplicidade característica dele. Como é que se dá essa comunicação? Eu não sei se o próprio fóton é a partícula que comunica, que é o campo partícula. Eu não consigo raciocinar porque não tem as equações. Então, é preciso que as pessoas que têm competência nessa área, competência matemática, físico-matemática, façam as investigações.